Oi, gente. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da criança interior. Hoje é um assunto muito comum, a gente ouve muitas pessoas falando a respeito da criança interior. Em muitos momentos da minha vida, quando eu não tinha o conhecimento, eu também pensava, e aquela Roseli? Aquela Roseli, criança, aonde ela foi? Porque tinha tantas memórias, tinha tantos desejos, tantos sonhos, tantas vivências. Onde ela foi? Porque assim, o tempo se passou, os anos se passaram e a gente cresce. E tá tudo bem. Mas e a minha criança? A minha criança interior? Eu costumo dizer que a criança interior, ela, elas são as nossas memórias inconscientes. E eu sou memória consciente. Eu e ela, memórias consciente, memórias inconscientes, somos uma só. Mas quando você fala em criança interior, você pensa que quando você é criança, você está sendo estruturada emocionalmente. Tudo que você viveu de bom ou de ruim construiu quem você é hoje, as suas crenças, aquilo que você tem como verdade. Ok, se você teve uma infância feliz, onde você se sentiu amado, onde você foi validado, onde você se sentiu acolhido, foi protegido, maravilhoso. Certamente hoje você é um adulto sem maiores complicações. É um adulto que segue a vida normalmente feliz, conquistando, tendo bons relacionamentos, enfim, é um adulto seguro de si, que acredita que pode construir muitas coisas com grandes perspectivas, sonhos, projetos, realizações. Mas e quando essa criança interior, ela não teve tudo isso? Ela foi uma criança abandonada, rejeitada, excluída, passou por uma série de humilhações. Como será que cresce essa criança? Como se torna um adulto? Como que é a vida desse adulto? Esse adulto que um dia teve todas essas vivências que trouxeram prejuízos para ele. Como será que cresce esse adulto? E foi pensando nisso que eu comecei a pesquisar. Eu comecei a pesquisar e percebi que a maioria das pessoas que, que tem uma vida travada, que, que é uma pessoa que não tem grandes realizações, é uma pessoa que se sente infeliz, que sente um vazio dentro dela, que não acredita que ela veio para viver as melhores coisas da vida, não tem forças para conquistar aquilo que ela deseja. É uma pessoa que tem facilidade de estar doente, porque o emocional dela está ferido, está machucado. Porque, como eu disse, é quando você é criança que você constrói todo o seu emocional. Ali na fase ali entre do 0 aos 7 anos, começo da pré-adolescência, adolescência, é onde que a gente cria aquilo que a gente tem hoje como verdade. Então, o meio
ao qual você estava inserido, as palavras que você ouviu, o que você viu, a ambiência que você vivia estruturou quem você é hoje. E aí o tempo passa. E aonde foi parar essa criança? Porque eu já me perguntei isso. Porque eu conseguia, quando eu não tinha todo esse entendimento, eu conseguia me ver. Muitas vezes, eu fiquei assim, me vendo, e eu falava, onde foi parar essa Roseli? Aonde ela foi parar? Porque assim, eu passei por muitos momentos desafiadores ali na minha infância. E quando eu lembrava deles, eu sofria e eu chorava. Muitas dessas vivências, elas eram reais. Eram também percepções que eu tinha. Mas eu acreditei como verdade. Hoje eu tô aqui, eu tô falando, porque assim, muitas das coisas que eu vivi, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de resolver em vida com as pessoas que eu convivi. Porque eu também hoje entendo que cada um dá aquilo que tem para dar. Muitas vezes, olha só, nós temos tantos conhecimentos, a gente tem acesso a tantas informações que muitas vezes aqueles que cuidavam da gente, os nossos pais, tios, avós, não sei, eles não tinham essas informações que nós temos hoje. E muitas vezes, né, são pessoas também que estão feridas. Pessoas feridas, elas ferem. Pessoas que estão machucadas, elas também machucam. E o mal que elas não querem fazer, muitas vezes, elas fazem. E o bem que elas querem, elas não conseguem. Porque são pessoas que carregam muitas dores dentro delas. E também são pessoas que aprenderam de certa forma. E elas não têm a consciência de que muitas das atitudes delas são erradas, porque elas aprenderam assim. E existe toda aquela situação de repetição, de padrão. São N situações que acontecem. E aí eu começo a entender que as pessoas que erraram com a gente de certa forma, a maioria delas, pelo menos, não tiveram intenção. Elas fizeram o melhor que elas poderiam ter feito, dentro do conhecimento que elas tinham. Então, quando você entende isso, que as pessoas fizeram o melhor que elas poderiam ter feito, você não carrega mais tanta raiva, tanta dor. Você tem uma propensão maior para você liberar essas pessoas e te libertar também. E aí você pensa, né? Ok, essa criança ferida, machucada, que não foi tratada, ela se tornou um adulto. Mas essa criança, ela é cheia de registros, cheia de memórias disfuncionais, memórias inconscientes. E aí você cresce, e aí você acredita que, assim, todas as decisões que você toma na sua vida, você toma racionalmente. Será mesmo? Eu quero dizer para você que
Isso não é verdade. Todas as decisões que você toma, você passa por um filtro, onde eu falo que o nosso cérebro é como se ele fosse dividido em partes. E existe uma parte ali do nosso cérebro onde estão todos os registros que nós vivemos. Tudo que a gente viveu está registrado ali. Então, toda vez que você vai tomar alguma decisão, fazer alguma escolha, enfim, você acessa esses registros. E se esses registros estão cheios de vivências disfuncionais, são crenças limitantes, são situações que você não conseguiu resolver enquanto criança, porque você não tinha estrutura, né, emocionalmente para poder resolvê-las. Então, todas as suas decisões, elas serão contaminadas. Elas não serão decisões tão assertivas assim. Porque existem esses registros negativos aí dentro de você. Eu quero dizer para você que tudo que você viveu, a sua história de vida, ela te trouxe até aqui. Mas a sua história de vida não define quem você é, não define o seu futuro. Você pode mudar isso. Você pode mudar esses registros que estão aí dentro de você. Você pode acessar a sua criança interior e acolhê-la. Você pode acessá-la e conversar com ela, resolver todas essas questões aí dentro da sua mente. Mas como assim eu vou acessar a minha criança interior? Eu tô aqui falando com vocês e a minha mente criativa, ela já tá assim a mil. E eu estou vendo a minha criança interior e aí eu me vejo já chegando até ela. Eu começo a entrar em contato com ela. E eu olho para ela e eu digo: quanto você foi forte. Porque você passou por tantas coisas e você sobreviveu. E eu estou aqui por sua causa. Eu não sabia que você estava viva aí dentro de mim. Eu não sabia. Eu não sabia que eu e você era uma coisa só. Eu não sabia que tinha como cuidar de você, cuidar dessas memórias que você carrega aí dentro de você. E eu começo a ver a minha criança interior como se ela estivesse na janela da minha mente subconsciente, olhando a minha vida passar, vendo as decisões que eu tomo, vendo os meus relacionamentos, vendo a minha tristeza, vendo esse vazio que tem dentro de mim, que muitas vezes eu não sei nem de onde ele vem. E isso tudo está relacionado à minha criança interior, que foi ferida, que foi machucada, naquilo que era mais profundo. Ela era uma criança e ela não sabia lidar com isso. Só que hoje eu quero dizer para você que você pode sim resolver acessar essas memórias e resolver todas essas vivências disfuncionais aí dentro de você. Mas como assim acessar essas memórias e resolver essas vivências dentro de mim? Você pode. Você pode. Acolhendo a sua criança interior, através da sua renovação, a renovação da sua mente. Quando eu vou para a palavra de Deus, porque eu sou uma terapeuta cristã, então quando eu vou para a palavra de Deus, eu vejo que Jesus, ele gostava muito das crianças e ele se reunia com as crianças. E teve uma situação ali, um evento, onde que pediram para as crianças se afastarem do mestre. E ele disse:
E não, que não era para afastar as crianças dele. Porque se aqueles adultos não fossem como as crianças, eles não iriam herdar o reino dos céus. E aí eu fiquei pensando, como assim? Eu sou adulto? Como eu vou ser um adulto e você é uma criança? E eu meditei nessa palavra e me veio à luz que como é uma criança? Como pensa uma criança? Como age uma criança? Uma criança, ela é pura, ela é verdadeira, ela é feliz, ela é simples, ela tem uma mente extremamente criativa, ela viaja nas suas fantasias e nos seus sonhos, ela perdoa, ela não guarda mágoas, ela não tem rancor. Ela é uma criança feliz, ela confia. Muitas vezes, se essa criança ela foi repetidas vezes ferida, machucada, ela acaba criando uma casca de proteção. E aí ela não tem mais essa pureza que tem uma criança. E quando ela se torna um adulto, ela se tornou um adulto, mas carregando toda essa casca, toda essa armadura de proteção. Então, ela não vai ter uma mente de uma criança. Não é ser infantil como uma criança, é ter uma mente pura de uma criança. Tudo é puro para os puros. E tem como você resolver essas questões aí dentro de você. Como que você pode resolver essas questões dentro de você? E outra coisa, Jesus disse que se esses adultos não tivessem a mente, a mentalidade, né, de uma criança, eles não herdariam o céu. Olha só, até a nossa salvação está em risco. Então, como que eu vou ter uma mente como de uma criança, com tantas dores, com tantos traumas, com tantos bloqueios, com tantas crenças limitantes, com tanta raiva, com tanta mágoa, com tanta falta de perdão que eu carrego dentro de mim? Você precisa não se conformar com todos esses lixos emocionais que você carrega aí dentro de você. Você precisa se libertar. Você precisa liberar aquelas pessoas que te prejudicaram. Você precisa fazer a renovação da sua mente. Não se conforme, porque a palavra também diz que a gente não tem que se conformar com o padrão deste mundo, com a forma que nos foi dado por conta das vivências que nós tivemos. Não vos conformeis com o padrão desse mundo, mas transformados seja pela renovação dessas memórias que você tem aí dentro de você. Porque só assim você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa vida feliz, essa vida próspera, essa vida abundante que Deus já preparou para você, mas que você não consegue acessar por conta de todos esses entulhos que você carrega aí dentro de você. E o rio que existe dentro de você não consegue fluir naturalmente porque ele está cheio de lixos. E você precisa se libertar e você precisa liberar as pessoas. Deus já preparou, Deus já sonhou para você uma vida feliz. Porque os pensamentos que Ele tem sobre você são os melhores possíveis, são os pensamentos de paz e não de mal. Mas que você não está vivenciando tudo isso por conta dessas memórias que você carrega. Você pode acessar essas memórias e você pode ressignificá-las. Mas como assim já aconteceu há tanto tempo? Não tem importância, porque olha só, quando você acessa essas memórias e você sofre e chora como se fosse hoje, você sente como se fosse hoje, mas aconteceu há tanto tempo, a sua mente não entende que
aconteceu há tanto tempo para ela, aconteceu hoje, agora. Então, se aconteceu hoje, agora, tem como você acessar essa memória e ressignificá-la. Ressignificá-la dentro de você. Ah, mas espera aí, como assim? Eu vou contar uma outra história para minha mente? Eu não sei o que é que a sua mente, que ela vai contar. Como ela vai resolver essas situações. Eu só posso dizer uma coisa, a nossa mente, ela mente pra gente. Muitas inverdades foram ditas pra gente e ela acredita que é verdade. Se você acessa essa memória com todo o sentimento, com toda a força, com todo o conhecimento, com toda essa luz que eu dei aqui pra você, você consegue ressignificar todas essas vivências aí dentro de você. Entende? Você consegue acessar essas memórias e ressignificá-las dentro de você. É isso que você precisa fazer. Não se conforme com um padrão que o mundo te deu por conta dessas memórias, mas transformado seja pela renovação da sua mente. Só assim você vai viver uma vida feliz, perfeita e agradável. Porque você vai se sentir leve, você vai se sentir feliz, você não vai se sentir mais carregando tantos lixos emocionais, todos esses entulhos que você está carregando. Você vai se sentir leve e feliz para você poder vivenciar tudo aquilo que Deus já preparou para você desde sempre. Você não consegue mais ter projetos, ter sonhos, porque é tanta energia que está despendendo para aquelas situações que te trouxeram prejuízo, que quando você decide focar em algum sonho, em algum projeto seu, você logo desanima, logo você procrastina. Porque você começa a se sentir cansado, porque você não tem força, você começa a acreditar que não é para você. Você acha que você não nasceu para ser feliz por conta de tudo que você viu, ouviu, vivenciou. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser feliz. E ainda que você passe por situações desafiadoras, que é normal, porque nós não vivemos mais no mundo ideal, nós vivemos no mundo real, você pode vencer, porque você vai ter forças para vencer, porque você não está mais enfraquecido por conta de todos esses lixos que você carrega. Todas essas vivências que você teve te trouxe até aqui, te deu robustez, te deu força para você superar os outros desafios que virão. Porque com certeza você não quer continuar no mesmo nível que você se encontra. Você quer viver outras coisas. E quando você vai subindo de nível, você vai ter que enfrentar outros desafios. Entende? Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser feliz. Então vá ser feliz. Pensa nisso.